A segunda temporada de Invencível tá como, né? Vários vilões, dimensões paralelas, animação melhorada, novos super-heróis e, claro, a volta do Omni-Man em busca de redenção. Olha isso, cara. Pô, eu queria muito isso. Será que o Omni-Man tem perdão depois de tudo que ele fez? O que você acha? Vamos conferir cada detalhe desse trailer que tá incrível. Análise completaça. Vamos lá. Spectre aqui, que trailer incrível, galera! Na boa, segunda temporada de Invencível tá chegando com tudo. E pelo visto valeu a pena pra caramba esperar esse tempo todo, né? Pô, foram o quê? 2 anos? Exato, foram 2 anos de espera. Mas agora vai valer a pena. Tem a volta do Omni-Man, que é vilão novo pra caramba. Melhoraram a animação. E aí justamente por isso, né, de ter melhorado a animação, as porradarias estão cada vez mais insanas. Então fica de olho, de verdade, porque logo vai sair a segunda temporada, eu vou estar aqui pronto para as análises, vou analisar cada episódio, ok? Então vamos conferir essa análise recheada do primeiro trailer aqui, da segunda temporada de Invencível. Preparado? Capricha nesse like, metralha esse like. Você gosta dessa série? Pra mim ela é melhor atualmente, ok? Melhor até que The Boys. Eu acho que elas são até parecidas, mas ela é melhor que The Boys. Comenta aqui de 0 a 10 que nota você dá pra Invencível, vamos lá. O trailer começa mostrando toda a destruição causada pelo Omni-Man e um flashback também da batalha que logo pula pro presente, no mesmo lugar onde o Omni-Man deu uma surra no Mark. Até as marcas de sangue estão lá ainda, né? Essa cena termina com o Mark dizendo que tem medo de ficar igual o pai. O trailer inteiro é sobre isso, né? Sobre o Mark tentando se reafirmar como herói e se distanciar do pai. O Mark, ele quer voltar ativo, ele fala pro Cecil que precisa fazer mais, precisa salvar a vida. Isso mostra o desespero, mostra o trauma que foi ter que lidar com o pai dele, que antes era tipo o maior super-herói do mundo. E agora é uma ameaça em potencial. Imagina você saber que essa ameaça potencial é o teu pai. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que a qualidade de animação desse trailer tá sensacional. Tipo, muito mais bonita e detalhada que a primeira. E eu já tinha percebido isso naquele primeiro teaser lá do Mark conversando com o Alien, no próprio teaser que saiu em seguida. E a segunda coisa que eu preciso falar antes de continuar é que esses primeiros segundos do trailer não é sobre a mesma cidade onde o Omni-Man saiu na mão com o Mark, né? Não é nem sobre o mesmo universo. Na real, a primeira cena mostra uma cidade destruída e na sequência aparece outra cidade sendo reconstruída no jornal. São cidades diferentes, a gente tem que se ligar nisso. A primeira faz parte do maior medo do Mark, que a gente falou agora. Um mundo onde ele pudesse ficar igual o pai dele. E esse mundo realmente existe, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Na sequência do trailer, a gente viu ali o Alien chegando lá no planeta Telescria, que é a planeta base da coalizão dos planetas liderada pelo Teidos. Na cena a gente consegue ver o Alien tentando convencer o Teidos que o Mark é um Viltrumita diferente, que o Mark não é igual ao pai dele. A mesma história acontece na HQ número 23 de Invencível. E é interessante porque é nessa época aí que a gente fica sabendo quem é o Alien. É um dos seres mais poderosos do universo e como ele ficou assim. Pô, você vai... Ah, galera, isso é bom demais. Eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês contando a história do Alien e também a história do Teidos. Fique esperto pra você não perder, vocês vão gostar pra caramba de aprender mais sobre esse universo, vai ser bom demais. Bom, em seguida, o Mark tá no topo de um prédio com a Amber, né, a namorada dele. É sempre com aquela vibe do Homem-Aranha, sabe, do herói tendo que dividir o tempo entre ser um herói e viver, né, uma vida comum e tal. E assim, galera, o trailer tá mostrando várias histórias maneiras ao mesmo tempo. Eu não sei como é que vão dividir tanta coisa em só 8 episódios, queria muito que tivesse mais, né. A próxima cena mesmo mostra os novos Guardiões do Globo, os Guardiões, que é a galera do Team, né? Essa galera se une com o Imortal e eles se tornam os novos Guardiões do Globo. E o curioso dessa cena é que tem 2 personagens novos. O primeiro é o Bulletproof, que é aquele herói voltando com o uniforme laranja na cena. Se o uniforme parece familiar é porque realmente é familiar. Vocês viram esse uniforme no primeiro episódio de Invencível, né? Quando o Omni-Man levou o Mark pra escolher um uniforme profissional. Só que o Mark não quis usar esse porque ele achou muito cheguei por ser laranja demais. Galera, o Bulletproof, ele tem uma história incrível. O cara, ele era um humano normal, sabe, sem poderes nenhum, chamado Zandale Rudolph, e ele tinha um irmão gêmeo chamado Tyrone, que era o favorito dos pais. O Tyrone era um gênio da ciência, sabe? Um dos projetos de vida dele era criar superpoderes. O cara era obcecado por isso. O Zandale não, né? O cara era mais na dele e tal, gostava de mexer com arte, levar uma vida mais tranquila. Só que teve uma noite que o Tyrone botou o Zandale e usou o irmão como cobaia, né? Porque assim, ele tinha o mesmo DNA que ele. E se o projeto para ganhar superpoderes funcionasse no Zandale, que é irmão gêmeo, então funcionaria nele também. E de fato funcionou, aconteceu mesmo. O Zandale recebeu os poderes de absorver a energia cinética, que é usado justamente para abastecer os poderes de invulnerabilidade, voo, fator de cura, sentidos aguçados, tudo que ele tem. Além disso, graças a esse poder, ele é capaz de sobreviver sem comida ou bebida. Só que por outro lado, ele pode comer o tanto que ele quiser, que o corpo dele vai estar sempre no shape. Olha que bacana. Só que o preço foi alto, porque
Durante o processo, né, para ganhar os superpoderes, a máquina explodiu e justamente por conta dos poderes de invulnerabilidade, o Zandale ficou vivo. Só que o Tyrone Mequetrefe não. E só para vocês verem que o Zandale é realmente um super-herói, como os pais dele amavam o Tyrone e tinham ele como favorito, o Zandale não contou que o irmão usou ele como cobaia e morreu no processo. Na verdade, o Zandale viveu uma vida dupla onde ele fingiu que o Tyrone tinha ganhado superpoderes e que tinha se tornado super-herói, enquanto ele, o Zandale, era só mais um artista. E outra parada legal é que a ligação do Bulletproof com o Invencível não fica só no primeiro uniforme, sabe? Nos quadrinhos, o Bulletproof usa o uniforme do Invencível por um tempo, sabe? Na ausência do Mark. E ele se torna um novo Invencível. É uma fase maneira, eu espero muito que adaptem ela dos quadrinhos pra série. Já o outro personagem é o Supermorph. O cara que o nome já diz, né? Pode se transformar em quem ele quiser. Vocês conhecem esse cara, ele apareceu na primeira temporada. O Supermorph é, na verdade, um marciano que voltou pra Terra no lugar do astronauta Russ, né? Que ficou preso lá com os aliens parasitas conhecidos como Sequid. Só que na Terra, o marciano não conseguiu fazer o trampo do Russ e foi mandado embora. Até que ele achou um novo propósito assistindo muita TV, que era o quê? Ser um super-herói. E bom, ali tá ele como se fosse o caçador de Marte da DC. É basicamente isso. E detalhe, ele tá levando o soco de um dos membros da Liga Lagarto, provavelmente o Dragão de Komodo. E seguindo aqui com o trailer, o próximo take é uma cena elaborada do Angstrom Levi, explicando para os gêmeos Miller como o poder dele funciona. O Angstrom Levi pode acessar todas as dimensões que existem, só que tem um porém, ele não se teletransporta. Na verdade, ele abre portais para as outras dimensões no mesmo espaço que ele tá. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse os poderes dele. Eu tô no meu estúdio aqui gravando, se eu abrir um portal, eu vou acessar outras dimensões, mas o lugar vai ser o mesmo. Sabe, vão ser as mesmas coordenadas do meu estúdio, só que numa outra dimensão onde o próprio estúdio pode ou não existir. Entende? Ou seja, eu tô indo pro exato ponto numa outra dimensão. É um multiverso, sacaram? Só que sempre viajando pro espaço paralelo entre os universos, o espaço cravado, né? O mesmo espaço, né? A geolocalização. E para os poderes dele ficarem ainda mais úteis, ele precisa do conhecimento das outras dimensões. Por isso que ele busca várias variantes dele do multiverso, né? Com o plano de absorver o conhecimento dimensional de cada uma dessas variantes através de uma máquina criada pelos gêmeos Miller. A princípio não parecia nada demais, até que o Invencível chega e tenta impedir. A partir daí vai acontecer algo que vai transformar o Angstrom Levi para sempre, né? Fazendo dele o super vilão secundário mais perigoso do Invencível. Depois disso, o trailer mostra uma sequência de socos. Começa com o Invencível socando os Miller, depois tem o Invencível com uma máscara de respiração, dando um soco no que parece ser um Viltrumita loiro de óculos. Bom, aqui tem um detalhe muito importante, porque na verdade o Invencível não tá socando o Viltrumita. A real é que são cenas diferentes. A primeira cena dele com a máscara é provavelmente referente à época que ele vai pro reino aquático. Lembra do Aquarius, dos Guardiões do Globo? Bom, o Omni-Man matou ele. Acontece que ele era que nem um Aquaman e um Namor. O cara era um rei dos oceanos. E por isso agora o povo da superfície deve um novo rei pra eles, né? Sendo assim, o Omni-Man teria que se casar com a rainha da civilização das profundezas. Mas como não tem Omni-Man, o Mark tem que assumir esse BO. E você pode estar se perguntando, Peter, mas é só o Mark não ir. Acontece que além dessa civilização fornecer recursos naturais raros, importantes para a sociedade da superfície, o povo do Aquarius controla os oceanos. Então seria um grande problema econômico caso ele se revoltasse. E no trailer tem várias cenas do Invencível no mar. Ele tá lá, né, usando o respirador e lutando contra uma criatura das profundezas, abissal. Agora, a cena seguinte com o Viltrumita levando um soco pode ser um flashback dos Viltrumitas ou uma cena que traz a volta do Omni-Man. Pedro, mas o Omni-Man vai se revoltar contra os Viltrumitas depois de tudo? Bom, primeiro que tudo leva a crer que é um Omni-Man por causa da manga lá do uniforme que tá socando o Viltrumita. Segundo que sim, né? O Omni-Man vai passar por uma fase de redenção. Isso acontece. E tudo começa nesse novo planeta onde ele vai se refugiar e por isso acaba recebendo a visita de 3 Viltrumitas. Um deles é um Viltrumita loiro. Eu não vou dar spoiler sobre isso, eu posso até trazer um vídeo contando essa passagem do Omni-Man, mas é melhor deixar vocês assistirem essa parte, né, para não estragar para vocês. O trailer segue com mais socos, dá pra ver também a luta do Invencível contra o Doutor Sísmico e aquele exército de criaturas dele lá do subterrâneo. A gente viu parte dessa luta no primeiro teaser da segunda temporada. Então tem momentos de tensão mostrando o Mark tirando a máscara e tendo que lidar com a pressão e em seguida mostra o Cecil pensativo. Eu acredito que essas cenas podem ter ligação com a visita que o Imortal vai fazer pro Mark, mas vamos falar disso em seguida. Primeiro tem outra cena de luta, só que dessa vez o Invencível tá levando uma surra dos gêmeos Miller. Eu sei, os dois não dão conta de fazer isso com o Invencível, mas provavelmente essa é a cena dos quadrinhos onde várias variantes dos Miller aparecem para tentar
impedir o Invencível de desligar a máquina do Angstrom Levi. Na cena seguinte tem o que parece ser o Levi entregando o Mark de bandeja para uma galera. Essa cena não existe nas HQs. O mais provável é que o Levi jogou o Mark para outra dimensão e agora ele tem que lidar com os crimes cometidos por outro Mark. É um Mark do mal, né? Naquele universo, desse multiverso, o Mark lá é mal. Nas HQs, o Invencível vai parar em outra dimensão, mas é durante a luta contra o Levi, e ele não vai preso daquele jeito. Depois tem a mãe do Mark chorando, porque os últimos 20 anos da vida dela foram tudo mentira. O que realmente é muito triste se for parar pra pensar. Pô, dói. Ela vai carregar por muito tempo essa mágoa do Omni-Man sem poder fazer nada, mas eu duvido que o Omni-Man também não tá sentindo isso, mas tudo bem. E pra aumentar ainda mais a lista de vilões nesse trailer, a gente tem o Kill Cannon enfrentando a Eve Atômica. Esse vilão apareceu pela primeira vez no primeiro episódio da série. E aí depois ele deu as caras no episódio flashback da Eve Atômica. É um vilão meia boca. O que interessa aqui é que em seguida tem uma luta do Imortal contra o Invencível. Ah, galera. O Imortal não confia no Invencível. E obviamente com motivo, né? Porque, pô, o pai dele, o Omni-Man, matou o cara e ameaçou tomar o planeta. É engraçado falar matou o cara, né? Só que o nome dele é Imortal, vamos lembrar disso. Então é natural que você fique desconfiado do filho do cara que é um Viltrumita. Então por isso vai rolar esse conflito que muito provavelmente vai ser interferido pelo Cecil. O trailer então volta pro Levi dizendo que precisa se vingar. Ó, nos quadrinhos ele fica com raiva do Invencível por tabela. Como se o Invencível fosse o culpado pelo acidente que fez ele ficar todo deformado. Mas na real, acho que vão mudar essa série e fazer o Levi ser o cara que vem de outra dimensão pra se vingar do Invencível, né? Por isso que ele precisa de poderes pra derrotar, quem sabe, o Invencível da dimensão dele. E se for isso, acho que vai trazer um drama maior pra série. Inclusive, acho que funciona muito bem com a cena do Levi de capuz aprisionando o Invencível. O trailer continua com várias cenas de luta, né? Com vilões novos. Inclusive tem a presença da Liga Lagarto, que apareceu no episódio da Eve Atômica. E na cena o Rex tá levando uma surra da iguana. Na sequência tem outro personagem bem legal, que é o Gigante. Ele tá levando o soco da menina monstro na cena. Esse cara, na verdade, é um menino de 8 anos que caiu num portal mágico com a avó. E acabou virando esse monstrão. Daí ele aparece na dimensão do Invencível dizendo que é o novo presidente dos Estados Unidos, sabe? Bem coisa de criança mesmo. O Gigante aparece pela primeira vez na HQ número 42. Fica a dica pra quem quiser ler. Bom, na sequência tem uma cena incrível com uma pessoa caminhando na borda de um buraco negro. Galera, ainda não dá pra saber quem é. Se é realmente aquilo, se é alguma fantasia ou sonho. Mas seria maneiro demais se aquele cara caminhando fosse o Trek, cara mais casca-grossa do Império Viltrumita. Já pensou? A série bota o Invencível pra caminhar lado a lado de um buraco negro? Bom, nas HQs rola uma luta de 2 Viltrumitas no sol, saca só. Mas não olha muito não pra não levar spoiler. Enfim, pra finalizar o trailer, a gente volta pro começo do vídeo, com os primeiros destroços que são da dimensão do Invencível do mal. O Invencível que quer dominar a Terra. E é legal que, mesmo que esteja tudo lá destruído, essa cena é bem fiel à cena da HQ número 16, onde aparece o Invencível na Times Square ameaçando todo mundo. Essa cena também faz um paralelo bem legal com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Na cena que o Peter tá olhando lá o J.J. Jameson no telão. Aqui a gente tem o Levi olhando pra tela como se fosse o Peter. E na boa, a HQ veio antes, ok? Mas o mais curioso é que o Robert Kirkman, o autor, que é apaixonado pelo Homem-Aranha, então assim, qualquer semelhança tu pode ter certeza que foi inspiração. Nas HQs ele até jogou o Invencível na Marvel por alguns segundos numa luta contra o Dr. Octopus. Saca só. Na boa, por mais que o Invencível não tenha o mesmo marketing de The Boys, a série é maneira demais. Se alguém nunca assistiu, na boa, galera, maratona a primeira temporada. Assiste o episódio da Eve Atômica lá e se prepara para a segunda temporada. Tem análise completa de todos os episódios da primeira temporada, então não perde tempo e manda bala em Invencível. E claro, do dia 3 em diante vai chover conteúdo de Invencível aqui no canal. Então se prepara, vamos ficar invencível. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante essa notificação. Você tem que estar com o sininho ativo, senão você não é um nerd casca grossa, vai ficar desinformado. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!